Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui na aula 30. E como eu prometi para vocês, essa aula 30 é uma aula extra, porque nós já terminamos todo o nosso conteúdo. Então eu vou aproveitar para resolver aqui alguns exercícios. Eu trouxe aqui uma quantidade boa para a gente fazer, mas antes eu queria terminar o exercício da aula passada. Tá? É assim, e eu acredito que com a aula de hoje, com esses exercícios que eu vou fazer hoje de revisão, tanto da semana passada quanto da segunda-feira, você tem plenas condições de resolver a sua prova na sexta e até fechar a prova. Então, assim, não tem muita coisa para você estudar. Só são 3 aulas de conteúdo e uma de revisão. Então, se você conseguir fazer todas as questões de hoje, você está bem para a sua prova, tá bom? Então, bora lá. Então, deixa eu primeiro voltar aqui para a questão da última aula, que foi essa daí. A gente já começou a fazer, na verdade, a gente já fez muita coisa dessa questão. A gente já conseguiu desenhar o nosso sólido, a gente já conseguiu transformar essas equações aqui para coordenadas esféricas e a gente já estava até quase montando a nossa integral. Bom, o desenho também está aqui, ó, só para relembrar vocês. Então, é como se fosse um sorvete, porque essa primeira equação aqui, ela é uma esfera, só que ela está deslocada meia unidade para cima, e ela ficou assim. E essa parte de baixo aqui é o cone invertido. Então, essas duas superfícies, elas limitam esse sólido. E o nosso objetivo é calcular o volume desse sólido. Então, deixa eu colocar aqui logo no quadro, para a gente começar a resolver. Nessa questão, nós tínhamos x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a z, e também z igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos lá. Bom, a gente já desenhou, vou colocar logo aqui o desenho, que é aquele que eu mostrei para vocês no slide. Nós temos aqui uma esfera e nós temos aqui um cone. E a nossa figura, então, o nosso sólido é esse daqui. Pronto. Então, esse aqui é o nosso sólido. E o segundo passo que a gente fez foi transformar essas equações para coordenadas esféricas. Por quê? Porque a gente quer integrar nesse tipo de coordenadas. Porque nós percebemos, primeiro que tem uma esfera aqui no desenho, né? Então já dá um indício aqui que talvez seja por coordenadas esféricas. E aí, gente, se você for ver, as equações aqui, ó, se a gente for deixar nessas coordenadas, elas iam dar um trabalho para a gente. Então, ao invés disso, vamos transformar. Como foi que a gente transformou para coordenadas esféricas? Bom, aqui a gente disse que tudo isso daqui é ρ ao quadrado, tá? Tudo isso daqui é ρ ao quadrado, e o z, ele é ρ vezes cosseno φ. E aí, simplificando, nós obtemos que ρ é igual a cosseno φ. Então, essa daqui foi a nossa primeira superfície. E para essa daqui, o que a gente fez na aula passada? A gente fez assim. O z, a gente disse que era ρ cosseno φ. Essa raiz quadrada aqui todinha é o r, porque o r é a distância do ponto para o eixo z. Então, fica aqui igual a r. Só que quem é o r? O r é ρ seno φ. Aí a gente simplificou, dividiu todo mundo pelo cosseno, ficou tangente de φ igual a 1, ou seja, φ igual a π sobre 4 radianos. Então, foi isso que nós fizemos. Então, o nosso cone invertido, ele é representado em coordenadas esféricas por essa equação aqui. Só isso, muito mais simples.
Agora, cuidado, gente, porque assim, para eu chegar aqui, eu vim daqui, ó, tangente de φ. Cuidado que na sua prova, toda vez que você for colocar aqui o ângulo, tem que estar em radiano. Porque se você colocar aqui, φ igual a 45 graus, e colocar isso lá nos limites, você vai errar a questão. Tá? Então, esses ângulos eles têm que estar em radianos. Então, isso aqui representa o nosso cone, isso daqui representa a nossa esfera. Aí tá. Quais são, então, os limites de integração? Nós também já discutimos, na aula passada, que para esse caso aqui, eu vou usar coordenadas esféricas. Então, eu quero saber dos limites para ρ. Lembrando que ρ é a distância da origem até o ponto. A primeira coisa que você tem que se perguntar é a seguinte: a origem faz parte do meu sólido, nem que seja na fronteira dele, mas faz parte, sim ou não? Faz. Então, se a origem faz parte, então o ρ ele vai começar em zero. Porque a origem ela sempre é o ponto de partida para esse ρ, para essa distância. Aí, a partir da origem, eu vou caminhar numa direção radial. Caminhando na direção radial, eu percebo que eu sempre vou bater aqui, ó, nessa esfera. Só que essa esfera ela é representada pela equação ρ igual a cosseno φ. Então, ρ está entre 0 e cosseno φ. Já o meu φ, ele começa em 0, porque ó, perceba que aqui dentro do eixo Z tem uma parte da minha figura, só que esse φ ele só vai até o ângulo aqui do cone, que é π sobre 4. Então, o φ ele começa em 0 e vai até π sobre 4. Inclusive, a gente discutiu também na aula passada que quando você aplica só essas duas limitações, você já consegue formar algo parecido com isso, que é isso daqui, ó. Vou colocar bem aqui do lado. Vou colocar aqui o x, vou colocar aqui o z. Olha só, se eu aplicasse só esses dois limites, vamos primeiro aqui para ρ. ρ, eu sempre coloco ele aqui em cima do eixo Z. Então, ele começa em 0 e vai até cosseno φ. Claro que o cosseno φ, o máximo que ele vai é 1. Então, a gente já desenha até mais ou menos aqui. Agora, conforme eu fosse alterando esse meu ângulo aqui, φ, de 0, que é onde ele está agora, até π sobre 4... essa minha distância, ela vai mudando conforme o cosseno φ. Com isso, eu ia ter algo mais ou menos assim. Só até π sobre 4. Aí depois que eu rotacionasse essa figura ao longo do eixo Z, eu ia voltar então aqui para o meu sólido. Tudo bem? Aí tá, gente. Então, vamos lá. E o θ? Bom, você já percebeu que para eu ter essa minha figura aqui de volta, eu ia ter que rotacionar isso aqui 360 graus. Ou seja, o θ está entre 0 e 2π. Pronto. Definimos as limitações, agora a gente vai partir para a integral. Essa questão é bem legal por causa disso. Ele quer que a gente calcule o volume desse sólido. Então, você já sabe que para calcular um volume, você calcula uma integral tripla numa região da função 1. Só que agora eu vou transformar isso aqui em coordenadas esféricas. Então, eu vou aplicar essas limitações aqui, ó. Então, a minha integral vai ficar integral de 0 a 2π. Ó, cuidado que o ρ, eu tenho que integrar ele antes do φ, porque ele tem uma função aqui que depende de φ. Então, vou começar logo com ρ, depois com φ, depois com θ. Então, de 0 a 2π, de 0 a π sobre 4, e aqui de 0 até cosseno φ. Bom, a função é 1, vai continuar sendo 1. Só que eu tenho que multiplicar pelo jacobiano, senão eu vou errar minha questão. Então, vai ser a própria função vezes o jacobiano, que é ρ ao quadrado seno φ. Tá? Então, isso aqui você não pode esquecer. Aí vem dρ, dφ, dθ. Gente, chegou aqui nessa parte, você está bem na foto. Tá? Porque daqui são os cálculos de integral.
né, você vai aplicar aquelas regras de integração. Então, vamos lá. Vou começar integrando aqui, ó, em ρ. Cuidado, eu não vou logo separar em 3 integrais, porque tem uma função aqui no limite de integração. Então, vou fazer com calma. Vou logo aqui, ó, integrar em ρ. Então, isso aqui para mim é uma constante, e eu vou integrar só isso aqui. Vai ficar ρ ao cubo sobre 3. Esse sobre 3 é constante. Já vou deixar lá do lado de fora. Então, vai ficar 1 sobre 3, integral de 0 a 2π. Depois, integral de 0 a π sobre 4. Aí aqui, isso aqui era para mim uma constante, então vai ficar seno de φ. E isso aqui ficou ρ ao cubo. Isso aplicado de 0 até cosseno φ. Aí aqui, dφ, dθ. Aí, gente, no lugar do ρ eu vou colocar a função cosseno. Quando eu colocar a função 0, vai zerar. Então, só vale aqui o cosseno. Então, meu volume vai ser 1/3 integral de 0 a 2π, integral de 0 a π sobre 4, seno φ, e aqui, cosseno ao cubo de φ, dφ, dθ. Ficou assim. Aí agora sim, você olha aqui para as integrais e elas estão entre constantes. Se você quiser, você pode separar em 2 funções. Eu já vou fazer isso então. Então aqui vai ficar 1/3 integral de 0 a 2π dθ. Aqui eu não vou fazer nenhuma conta, né? Porque você sabe que isso aqui vai dar 2π. Só você aplicar aqui as regras de integração, vai ficar θ de 0 a 2π, então vai dar 2π. Agora, para cá, gente, o que eu posso fazer com isso daqui? Bom, eu percebo que aqui eu tenho cosseno ao cubo. A derivada do cosseno é menos seno. Eu já tenho um seno aqui, ó. Só faltava ser menos seno, mas não tem problema. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar essa integral por menos, vai ficar assim, ó, menos integral de 0 a π sobre 4. Aí aqui vou deixar cosseno ao cubo de φ, e aqui menos seno φ dφ. Ó, a única coisa que eu fiz nessa integral foi multiplicar 2 vezes por menos 1, o que não altera em nada a minha integral. Eu só fiz isso porque eu queria que aqui ficasse a derivada do cosseno. Claro que você poderia fazer de outras formas também. Poderia chamar logo o cosseno de u e aplicar a integração por substituição simples. Mas eu vou fazer isso agora. Eu vou aplicar a substituição simples para esse caso. Então, ó, eu vou chamar u igual a cosseno φ. Então, o meu du, meu diferencial du, vai ser a derivada do cosseno, que é menos seno, vezes dφ. Então, eu vou substituir aqui na minha integral. Então, aqui vai ficar u, deixa eu fazer aqui embaixo, vai ficar volume igual, já tem esse menos aqui, então vai ficar menos 2/3 de π, tá? 2π estava aqui, ficou 2π sobre 3, e com esse menos aqui ficou assim. Integral, no lugar do cosseno eu vou colocar u, então vai ficar u elevado a 3. No lugar de tudo isso daqui vai ficar só du. Então, vou colocar aqui, du. Então, isso aqui tudo virou du. Agora, os limites de integração. Vamos lá. Quando φ é 0, o u vai ficar cosseno de 0, que é quanto? Que é 1. Então, aqui embaixo vai ficar 1. E o outro é π sobre 4. Quando φ é π sobre 4, u vai ser cosseno de π sobre 4, que é igual a quanto? Raiz de 2 sobre 2, 45 graus. Então, aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2. Bom, 1 é maior do que raiz de 2 sobre 2. Então, se eu quiser, eu já posso inverter a ordem de integração, mas vou ter que mudar o sinal aqui. Então, vai ficar 2/3 de π, integral de raiz de 2 sobre 2 até 1. E aqui ainda é u ao cubo. Aí aqui, gente, vou aplicar agora a integral, vai ficar 2/3 de π, u elevado a 4 sobre 4, e aqui raiz de 2 sobre 2 até 1.
Já posso simplificar aqui se eu quiser. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1. Então aqui vai ser π sobre 6, né, que é 3 vezes 2. Agora aqui, no lugar do u, eu vou colocar 1, então vai ficar 1. Menos, no lugar do u, eu vou colocar raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar raiz de 2 sobre 2 elevado a 4. Agora tem que fazer essa conta. Então vai ficar π sobre 6 vezes 1 menos. Bom, vamos lá. Quando eu colocar aqui elevado a 4, isso daqui vai ficar 4. 4 sobre 16. 4 sobre 16. Aí eu já posso simplificar, né? Vai ficar 1 quarto. Então, 1 menos 1 quarto é 3 quartos. Então, aqui vai ficar volume igual a π sobre 6 vezes 3 quartos. Já simplifico. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. E, finalmente, o volume do sorvete é π sobre 8. Aí, eu acho que ele não me deu unidade de volume, então eu só vou colocar aqui, unidade de volume. Pronto. Acabou. Calculamos aí o volume. Então, gente, se na prova de vocês cair alguma coisa de aplicação, não tem muito que, assim, a gente não tem muito que variar, né? Quais são as aplicações da integral tripla? Basicamente, ou é volume, foi essa questão, por exemplo. Aí, qual é a ideia quando você vai calcular um volume pela integral tripla? Você calcula a integral da função 1. Isso aqui está um volume. Ou também pode ser massa. Então, se você quer calcular a massa de um sólido, basta você fazer o quê? Calcular a integral tripla da função densidade. Tá? Então, assim funciona. Então, se cair alguma coisa de aplicação, vai ser nisso. Agora, claro, o principal mesmo é você montar a sua integral e fazer o desenho da sua região. Bom, então vamos lá. Vamos partir agora aqui para o slide de hoje, para a gente resolver aqui algumas questões. Chegamos à nossa última aula, aula 30. Bom, gente, assim, como essa aula é a última aula, eu queria que ela fosse especial. Então, eu já trouxe aqui umas questões bem interessantes para a gente fazer. Então, a primeira já é para abrir bem a aula, ó. Olha essa primeira questão. Calcule uma integral dupla do cosseno de x menos y sobre seno de x mais y. E ele me dá essa região. Bom, primeira coisa que você vai me perguntar, professor, mas vai cair integral dupla na prova? Não, vai cair integral tripla. Ah, então o senhor pode pular essa questão. Não, porque na prova facilmente a gente consegue adaptar essa integral aqui para uma integral tripla. Tá? Então sim, esse conteúdo ainda pode cair na prova. Como é que eu poderia fazer isso? Era só colocar essas limitações aqui e o z entre 0 e essa função. Pronto. Então é muito fácil de transformar essa integral aqui numa integral tripla. Aí vocês vão me dizer, professor, então por que não está numa integral tripla aí? Porque não é o foco que eu quero aqui para essa questão agora. Essa questão que eu trouxe aqui para vocês é uma questão que eu vou mudar as variáveis, isso você já sabe fazer, mas não vou mudar para as variáveis clássicas, nem coordenadas cilíndricas e nem coordenadas esféricas, tá? Então eu preciso que vocês saibam mudar as variáveis, né? Não apenas para as clássicas, mas para qualquer variável. Então por isso que eu trouxe essa questão. A gente vai fazer duas questões sobre isso daí. Então, de certa forma, trouxe aí uma questão nova para a gente, né? Para a gente se divertir aqui, para vocês não disserem assim, ah, mas essa última aula foi só exercício, foi meio sem graça, né? Não, tá aqui, ó, trouxe coisas bem emocionantes para a gente fazer. Então, vamos lá. Primeira questão, integral dupla. O meu integrando é cosseno de x menos y dividido pelo seno de x mais y dA, sendo que a minha região é essa região aqui, xy, que pertence ao R2, tal que 1 é menor ou igual que x mais y, que é menor ou igual do que 2, que depois vai ficar x maior ou igual que 0 e y maior ou igual
que 0. Ok, gente. Então, vamos tentar resolver aqui essa questão. Ele simplesmente pede para calcular uma integral, né? Então, está aqui uma integral, está aqui a minha região de integração. A primeira coisa que você faz, toda questão de integral, você vai desenhar a sua região. Nesse caso, é uma integral dupla. Então, a nossa região ela é bidimensional. Então, eu vou tentar desenhar isso aqui no plano cartesiano. Ele me dá aqui algumas dicas. Eu vou começar por essa daqui. Ele me dá essa desigualdade, onde x mais y está entre 1 e 2. Bom, mas eu quero desenhar isso aqui no plano. Então, ficaria mais fácil se eu transformasse isso aí em funções. Então, para isso, olha o que eu vou fazer. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que o meu y está entre 1 menos x e 2 menos x. Ó, perceba que eu não alterei minha equação, só subtraí x de todos os lados. E ficou assim. Por que que assim é melhor para eu visualizar a minha região? Porque neste caso aqui, ó, eu tenho o meu y entre funções de x. Então, eu vou desenhar essas funções no plano cartesiano. Bom, quando eu desenhar essas minhas funções, isso aqui é uma reta decrescente, que corta o eixo y no 1. Isso aqui também é uma reta decrescente que corta o eixo y no 2. Então, eu vou ter isso daqui. Eu vou ter duas retas decrescentes. Uma cortando no 1 e outra cortando no 2. Aí, se você for ver, aqui também vai ser 1, aqui também vai ser 2, já que quando x é 1 aqui dá 0, quando x é 2 aqui dá 0. Está aqui. Só que outra coisa que ele me fala também, ó, ele me diz que a minha região, ela está entre essas duas retas. Tá? Então, essa daqui seria a minha região. Só que outra coisa que ele me fala é que x e y são maiores ou iguais que 0. Isso aqui me diga, ou melhor, isso aqui me diz que eu estou em qual quadrante? Se os dois são não negativos. Estou no primeiro quadrante, tá? Porque x é não negativo, y é não negativo. Então, a nossa região de integração é essa daqui, ó. Então, esta daqui é a região que ele chama aí de região D. Pronto. Bom, gente, nesse caso, se eu fosse já integrar do jeito que a gente conhece, eu ia ter que dizer se essa região aqui é do tipo 1 ou do tipo 2. E, na verdade, para eu dizer que é do tipo 1 ou do tipo 2, eu ia ter que quebrar ela em duas partes. Eu ia ter que quebrar ela aqui no meio, aí a primeira ia ser do tipo 1, a segunda ia ser do tipo 2. Ou poderia quebrar ela aqui na horizontal. Isso ia me dar um trabalho, porque eu ia ter que quebrar em duas regiões e fazer duas integrais com regiões diferentes. Só que outra coisa que pode complicar a minha vida também é o meu integrando, porque aqui dentro está x menos y e aqui está x mais y. Então, o argumento do seno e do cosseno não são os mesmos. E agora? Então, primeiro, a minha primeira dificuldade, eu teria que quebrar isso aqui em duas regiões, e mesmo se eu quebrar em duas regiões, eu não sei se isso vai me ajudar aqui. Então, talvez fosse melhor eu mudar as variáveis. Acho que qualquer um aqui concordaria que ficaria muito mais fácil essa questão se aqui, por exemplo, fosse só cosseno de y. E aqui, por exemplo, fosse só seno de x, por exemplo. Ficaria bem mais fácil. Mas por que não ser assim? Só que não com x e y. Então, vamos agora mudar as variáveis. Então, por exemplo, eu vou chamar x mais y de u, e eu vou chamar x menos y de v. Aí vai ficar cosseno de v sobre seno de u. Aliás, dever de casa. Tente resolver essa integral sem mudar as variáveis. E aí você vai ver ali as suas dificuldades. E agora a gente vai resolver mudando as variáveis. Então, ó, estou aplicando uma mudança de variáveis, gente. Então, nesse caso, eu chamei simplesmente u de x mais y e chamei v de x menos y. Tudo bem? Então, aqui vai ficar cosseno de v sobre seno de u. Só que agora, o que eu tenho que fazer? Quando eu mudo as variáveis, e na hora que eu for aplicar na integral, vai aparecer alguém lá. Quem é que vai aparecer na integral? Quando eu mudar as variáveis, sempre aparece. Não importa a mudança de variáveis.
vai aparecer o jacobiano. Então eu preciso, já que eu mudei as variáveis, calcular o jacobiano. Ah, professor, mas o senhor não usou coordenadas polares. Mesmo assim, o jacobiano ele vai aparecer sempre que você mudar as variáveis. Só que para eu calcular o jacobiano, não esquece que o jacobiano, dessa transformação, ó, eu quero calcular o jacobiano da transformação de xy para a transformação uv, que é o que eu estou aplicando aqui. Então, nesse caso, quem é o jacobiano? É a matriz, o determinante da matriz formada pelas derivadas parciais. Então, eu vou ter que derivar x em relação a u e x em relação a v. Mas, para isso, eu tenho que saber como é que eu escrevo x em função de u e v e como é que eu escrevo y em função de u e v. Porque até agora eu só fiz o contrário. Eu escrevi u em função de xy e v também, e não o contrário. Então, eu preciso dar um jeito aqui de escrever x em função de u e v. Então, olha só o que eu vou fazer antes de calcular o jacobiano. A primeira coisa que eu vou fazer é somar isso aqui, somar as duas equações. Quando eu faço essa soma, do lado esquerdo eu vou ter u mais v, e do lado direito vai cancelar aqui, ó, menos y com mais y, e eu vou ter 2x. Ora, isolando x, eu vou ter que x é igual a u sobre 2 mais v sobre 2. Pronto. Já consegui escrever o x em função de u e v. Agora eu quero fazer a mesma coisa para y. Bom, para eu fazer para y, eu vou voltar para cá. U igual a x mais y, v igual a x menos y. Só que agora, ao invés de somar, eu vou subtrair. Então, vai ficar u menos v igual x menos x, vai cancelar. E aqui, y menos y, vai ficar mais. Vai ficar 2y. E aí, y é igual a u sobre 2 menos v sobre 2. Pronto. Consegui escrever x e y em função de u e v. Então, gente, primeira coisa, eu escolhi mudar as variáveis. Segunda coisa, eu preciso, então, escrever x e y em função das novas variáveis. Foi o que eu fiz agora. Terceiro passo, uma vez que eu conseguir fazer isso, eu consigo calcular o jacobiano, que é o que vai entrar no meu integrando, né? Então, ó, agora sim, vamos calcular aqui o nosso jacobiano. Ó. Então, o jacobiano da transformação de x e y para as variáveis u e v. Então, aqui vai ser uma matriz onde eu vou calcular derivada de x em relação a u, derivada de x em relação a v. Aqui embaixo, derivada de y em relação a u, derivada de y em relação a v. Bom, então vamos continuar aqui embaixo. Então, vamos ver como é que vai ficar o nosso jacobiano. Bom, eu vou derivar x em relação a u. X escreve assim, ó. Se eu derivar isso aqui em relação a u, essa aqui vai zerar, que é uma constante, e aqui vai ficar 1. Então, vai ficar 1 sobre 2. Então, aqui é 1 sobre 2. Agora, eu vou derivar x em relação a v, que também vai dar 1 sobre 2, porque aqui vai zerar, aqui vai dar 1, então 1 sobre 2. Agora, a mesma coisa com y. Se eu derivar y em relação a 1, vai ficar meio de novo. E se eu derivar y em relação a v, vai ficar menos meio. Assim. E agora? Agora eu vou multiplicar aqui. Meio vezes menos meio vai dar menos 1/4. Aí, menos esses dois agora, que também é 1/4. Isso aqui vai dar, no final, menos meio. Né? Já que menos 1/4 vai dar menos 2/4, vai ficar menos meio. Pronto. Então, vamos lá. Já consegui escrever x e y em função de u e v. Com isso, eu consigo calcular meu jacobiano. Só que está faltando uma coisa ainda para minha integral. O que é, gente? Vocês saberiam me dizer? Ó, já consigo calcular o jacobiano. Eu já sei que quando eu for jogar na integral aqui, vai ficar cosseno de v sobre seno de u. Então, aqui dentro não vai mais ter u e v. E eu vou ter, não vai mais ter x e y, vai ter só u e v. E eu vou multiplicar isso aqui pelo jacobiano, pelo módulo dele, vai ficar meio. Mas está faltando alguma coisa nessa integral.
para eu mudar de vez as variáveis. O que é, gente? São os limites de integração. Tá? Só está faltando isso agora. Porque lembra que quando eu mudo as variáveis, a minha região ela muda, né? E eu tenho que calcular, então, qual é essa nova região. Só que olha só, de um certo lado, ficou mais fácil. Porque eu não disse que x mais y é igual a u? Eu não falei isso? Olha aqui a minha região. Diz que x mais y está entre 1 e 2. Então, o que eu vou escrever aqui? Então, na verdade, que o meu u está entre 1 e 2. Opa, já achei as limitações para o u. Falta achar as limitações para v. Mas para isso, ó, ainda tem essas duas inequações para usar. E eu vou usar elas agora. Tá? Então, já não tem mais espaço aqui. Vou ter que usar outro quadro. Vou usar esse do meio. Para ficar mais perto aí da questão. Bom, o meu objetivo agora é achar uma limitação para v. Já que eu só achei até agora para u. Para isso, eu vou usar, por exemplo, que x é maior ou igual que 0. Porque isso é uma informação que ele me dá. Só que quem é x, falando em termos de u e v? X é 1 sobre 2 mais v sobre 2. Maior ou igual que 0. Então, isolando o v aqui, eu vou ter que v é maior ou igual que menos u. Claro que aqui eu já posso simplificar o 2. Então, ó, guarda essa informação. Uma outra informação que eu tenho é que o meu y é maior ou igual que 0. Mas quem é y? Y é 1 sobre 2 menos v sobre 2, maior ou igual que 0. Então, usando isso daqui, eu vou ter que v é menor ou igual que u. Tá? Só passar o v para cá, ó. Corto 2, vai ficar v menor ou igual que u. Então, eu tenho que v é maior ou igual que menos u, mas ele é menor ou igual que u. Resumindo, o que eu tenho aqui, então? Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho que o meu v está entre menos u e u. Que é o que eu tirei daqui, ó. E eu já sei que o meu u está entre 1 e 2. Pronto, agora eu tenho tudo que eu preciso. Eu já sei as limitações para v, eu já sei as limitações para u, eu já sei o jacobiano, então já consigo jogar na minha integral. Se eu jogar na minha integral agora, vai ficar assim, ó, integral. Eu tenho que começar integrando em v, porque o v está entre funções de u, então menos u até u. O u está entre 1 e 2. O meu integrando vai ser cosseno de v dividido pelo seno de u, tá? Aqui o módulo do jacobiano, então módulo de menos meio, depois dv du. Pronto. Essa daqui ficou a nossa integral. Agora, uma coisa que a gente não fez, mas eu acho interessante fazer, bora desenhar essa região aqui. Ou seja, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar e desenhar aqui, só que eu já vou usar como sendo aqui o u e aqui o v. Então, nesse caso, o v está entre as retas menos u e u, que são as retas de identidade. Você joga aqui, ó. E o meu u está entre 1 e 2. Só que 1 e 2 são retas verticais. Vamos dizer que aqui é 1 e aqui é 2. Então, a nossa região, gente, é essa daqui agora, ó. Que ainda é um pouco parecida, né? Mas perceba que não é a mesma coisa. Né? Não ficou exatamente a mesma coisa. Por isso que o jacobiano também não deu 1. Ó. O jacobiano deu um certo valor aqui. Tá. Então, pronto. Já desenhei, já fiz tudo. Agora é só calcular aqui a minha integral. Isso aqui é uma constante, que é meio. Já vou deixar do lado de fora. Vai ficar meio integral de 1 a 2.
Olha, eu vou integrar isso daqui em relação a V. Então, esse seno de U aqui, ele é uma constante. Deixa ele aí. Deixa aí do jeito que ele está. Eu vou integrar só cosseno de V. Qual é a integral do cosseno de V? É o seno. Então, vai ficar seno de V. Olha só como essa questão ela é bonita. Seno de V sobre seno de U. Só que não acabou, né? Porque aqui, ó, eu tenho que aplicar os intervalos de integração, que é menos U até U. E depois ainda vou integrar em relação a U. Continuando. Isso aqui vai ser igual a meio integral de 1 até 2. Vamos lá, gente. Deixa eu colocar. No lugar do V, eu vou colocar U. Então, vai ficar seno de U menos, no lugar do V, eu vou colocar menos U. Então, vai ficar seno de menos U, dividido pelo seno de U. Deu. Só que tem um porém. A função seno, ela tem uma paridade. Vocês lembram qual é? Ela é ímpar. Se a função seno é ímpar, então seno de menos U é quanto? É menos seno de U. Tá? Já que uma função é ímpar. Aquela propriedade aqui, ó. F de menos x é igual a menos f de x. Isso aqui é uma função ímpar. No caso aqui, o seno. Então, na verdade, isso aqui vai ficar meio integral de 1 a 2 seno de U mais seno de U, dividido pelo seno de U. Tá? Aqui vai ficar menos seno de U, só que já tinha esse menos aqui, por isso que ficou mais. Deu. Gente, e agora? Seno de U mais seno de U é 2 seno de U. Então, olha só o que vai acontecer com essa integral aqui. Vai ficar meio integral de 1 a 2, 2 vezes seno de U dividido pelo seno de U. Olha só o que eu vou fazer então. Vou simplificar os senos. Ainda posso simplificar esse 2. Então, no final, a integral ficou integral de 1 a 2 du. Quando eu calculo essa integral, vai ficar 2 menos 1, resposta é 1. Pronto. Acabou. Mas, para isso, para ficar fácil, eu precisei mudar as variáveis. Deu para entender, gente? Essa mudança de variáveis. Não foi coordenadas polares, não usei cilíndricas, não usei esféricas. Eu usei uma mudança qualquer, que você poderia fazer também em qualquer integral, desde que você se lembre dos princípios da mudança de variáveis, tanto jacobiano, quanto depois aplicar no teorema lá dentro da integral. Gostaram dessa questão? Boa, né? Eu não sei, uma coisa assim, mais do mesmo, né? Então trouxe aqui para a gente inovar um pouquinho. Próxima questão. Alguém poderia dizer assim, ah, professor, eu preferia que o senhor não inovasse. Não, é só questão aí bem mais simples para a gente entender. Olha só essa próxima. Essa agora vai ser um pouco mais rápido, né? Porque a gente já sabe fazer a mudança de variáveis, pelo menos para esse caso. Ele quer que a gente calcule esta integral. E aí, vamos lá. Você já percebe que a gente vai fazer a mesma mudança, né? Segunda questão, integral dupla e elevado a x mais y dividido por x menos y dA, onde quem é essa região? É um polígono que tem os vértices 1 e 0, 2 e 0, 0 e menos 2, e 0 e menos 1. Pronto, bora fazer essa questão. Gente, mais uma vez, o que complica essa questão
É porque aqui ó, é x mais y, aqui é x menos y. Então você não consegue simplificar. Porque ó, no nosso caso anterior também, o que complicava é que, por exemplo, se eu fosse querer integrar aqui só em relação a x, por exemplo, ou só em relação a y, o que complica é que esse argumento aqui de cima não é o mesmo aqui de baixo. E aí fica difícil de você... Claro, você pode aplicar algumas identidades, mas no final você ia ter muito mais trabalho. Por isso que é melhor logo transformar isso aqui para um argumento só. Que é o que a gente vai fazer agora, né? Então aqui, ó, de novo, eu vou chamar x mais y de u e eu vou chamar x menos y de v. Aí nesse caso, eu não vou... Como é a mesma transformação de antes, então eu não vou fazer todo aquele passo a passo. Você já sabe que x... Ou melhor, vou colocar aqui, x é igual a u sobre 2 mais v sobre 2. Qualquer coisa pode olhar ali o outro quadro. E o y, ele é u sobre 2 menos v sobre 2. Nós também já calculamos o jacobiano. E a gente sabe que o jacobiano para essa transformação, para essa mudança, é menos meio. Claro que quando eu for jogar na integral vai ficar positivo, porque é o módulo disso. Então, ó, eu já sei que aqui vai ficar e elevado a u sobre v. Já sei o jacobiano que vai vir aqui, só que está faltando uma coisa, né? Está faltando a minha região de integração. Então, nesse caso aqui, eu tenho que desenhar, para poder entender melhor o que está acontecendo. Então, vou desenhar bem aqui. Olha, os pontos que eu vou marcar é o ponto 1 e 0. Vamos dizer que 1 está bem aqui. 2 e 0. Bora dizer que o 2 está bem aqui. 0 e menos 2 e 0 e menos 1. Então, menos 1 estaria aqui. O menos 2 estaria aqui. Tá? Então, isso aqui ó, é um polígono que ele fala. Então, eu só vou juntar aqui os vértices. Então, ó, essa daqui é a região que ele está se referindo. Só que eu tenho que descrever essa região, para eu poder saber as limitações para u e v. Como é que eu vou fazer? Bom, eu vou prolongar essa reta aqui, ó, como se fosse uma reta aqui, ó, infinita. A mesma coisa para cá. Se eu prolongo essas retas aqui, eu posso escrever essas retas como se fosse uma função. Então, por exemplo, essa função aqui primeira seria y igual a x menos 1. Porque é a reta identidade deslocada uma unidade para baixo. E essa daqui seria a reta y igual a x menos 2. Então, aqui eu posso dizer que o meu y está entre x menos 1 e x menos 2. Posso jogar o x para cá. Eu vou ter que menos 1 é menor ou igual que y menos x, menor ou igual que menos 2. Só que lá o meu u e o meu v é x menos y, não y menos x. Posso multiplicar todo mundo por menos 1. Só que aí vai mudar as desigualdades também, né? Então vai ficar, nesse caso, x menos y menor ou igual que 2. Aqui eu errei alguma coisa, né? Eu errei mesmo. Eu errei aqui a ordem, ó. X menos 2 e x menos 1, tá? É porque x menos 2 é a reta de baixo. X menos 1 é a reta de cima. Aí agora. Então aqui vai ficar menos 2. Agora faz sentido, né? Porque antes estava estranho dizer que está entre menos 1 e menos 2. Tá, então agora está assim. E agora sim, quando eu multiplicar vai inverter. Então vai ficar x menos y entre 1 e 2. Tá bom? Então só errei aqui na ordem, na reta de baixo e reta de cima. Aí, ó, x menos y é o v. Então vai ficar v menor ou igual que 1, maior ou igual que 1, menor ou igual que 2. Pronto. Ok. Já achei aqui uma limitação para v. Só que tem outra coisa que eu posso usar. Nesse caso aqui, ó, perceba que eu estou no quarto quadrante. Então, eu posso dizer que a minha região ela tem essa limitação juntamente com a limitação de que x é maior ou igual que 0 e y é menor ou igual que 0. Já que eu estou no quarto quadrante. Perceba que no quarto quadrante o x é não negativo, porque você está do lado direito, mas o y é não positivo, porque você está na parte de
baixo. Então, eu vou usar essas duas inequações para achar aqui, ó, uma limitação para o u. Lembrando que eu já tenho isso daqui, né? Então, vamos lá. Então, nesse caso, ó, eu tenho que y é menor ou igual que zero. Então, eu vou usar isso daqui. Então, vai ficar 1u sobre 2 menos v sobre 2 é menor ou igual que zero. Então, aqui vai ficar u menor ou igual que v. Então, guarda essa informação. E agora eu venho para cá. O x, ele ainda é maior ou igual que zero. Então, vai ficar u sobre 2 mais v sobre 2 maior ou igual que zero. Então, o meu u vai ficar maior ou igual que menos v. Resumindo, o que eu consegui aqui? Eu consegui o seguinte, eu consegui que o meu u ele é maior ou igual que menos v, então vou colocar assim, menos v menor ou igual que u, e aqui menor ou igual que v. Já o meu v está entre 1 e 2. Vou colocar aqui meu v entre 1 e 2. Pronto, agora sim. Agora eu já sei que aqui vai ficar u, aqui vai ficar v, eu já sei qual é o meu jacobiano que eu vou colocar aqui, e eu já sei quais são os novos limites de integração. Uma coisa que ele não pediu, mas eu posso fazer também, é desenhar essa região aqui. Se eu desenhar esta região, colocando aqui como se fosse u e aqui como se fosse v, eu ia ter de novo aquelas duas retas, que são as retas identidade, só que aqui o meu v está entre 1 e 2. Então, eu marcaria aqui 1, v igual a 1, e poderia marcar aqui v igual a 2. E aí, então, a nossa região seria essa daqui. Ou seja, de novo, a gente mudou dessa região aqui para essa, né? Parece que não mudou tanta coisa, mas mudou, e por isso que o nosso jacobiano ele não ficou 1, ele ficou aí no valor ali menos 1 sobre 2. Para encerrar essa questão, vamos agora calcular nossa integral. Bom, no final, como é que ficou a nossa integral? Eu vou aplicar essas limitações aqui. Então, de 1 a 2, de menos v a v. E aqui ficou e elevado a u dividido para v. O meu jacobiano é meio. Já vou colocar aqui positivo. E aqui du dv. E agora é calcular. Gente, aí aqui, ó, eu vou integrar em relação a u primeiro. Então, aqui vai ficar integral de menos 1 até 2. Aí, vamos lá. Se eu estivesse integrando isso aqui, ó. Se eu estivesse integrando isso aqui, u sobre uma constante, ficaria como? Ficaria 2 vezes e elevado a 1 sobre 2. Né? Já que ficaria derivada desse vezes meio, teria que cortar com esse daqui. Então, aqui vai ficar v e elevado a u sobre v. Isso de menos v a v. E depois eu ainda vou integrar em v. Vamos lá, está terminando essa questão. Aqui, no lugar do u, eu vou colocar v. Então, vai ficar integral de 1 a 2, v. Aí, aqui, quando o u é v, v sobre v é 1. Então, vai ficar só e. Menos e elevado. Quando o u é menos v, vai ficar menos v sobre v, que é menos 1. Estou esquecendo o sobre 2, né? Tá, gente, só que isso aqui é uma constante, né? Isso aqui é o número de Euler. Então, eu vou tirar essa constante e esse 2 colocar do lado de fora. Vai ficar e menos e elevado a menos 1 sobre 2. Quem sobrou aqui só foi o v. Então, vai ficar v ao quadrado sobre 2. Isso de 1 a 2. Então, resposta. Isso aqui vai ser e menos e elevado a menos 1. 2 vezes 2 é 4. E aqui, quando eu substituo v por 2, fica 2 ao quadrado, que é 4. Menos 1 ao quadrado,
4 menos 1 é 3. Vai ficar 3 quartos. Pronto. Então, vocês perceberam que, assim, o principal é chegar ali. Chegou ali, você fez a conta. Pronto, acabou. Até aqui tudo bem, gente? Dá para fechar a prova? Tá, né? Tá, então tá bom. Chega dessa parte de mudança de variáveis. Vamos revisar mais algumas coisas aqui de integrais triplas. Agora sim, a gente vai usar outras coordenadas, tanto cilíndricas quanto esféricas. Então, olha essa daí, por exemplo. Calcule o volume do sólido formado por esse conjunto. Aí ele me dá esse conjunto aí, a gente já vai discutir. Olha só, para a sua prova, eu preciso que você leia esse conjunto e saiba desenhá-lo, tá, gente? Você já sabe que toda prova eu coloco o desenho. Bom, essa não é diferente, tá? Vai ter um desenho lá para você fazer. Então, você vai ter que interpretar a sua região de integração, que é o que eu venho fazendo aqui em toda a questão. Então, vamos lá. Olha só, ele só pede para eu calcular o volume desse conjunto aí. Qual é o conjunto? Esse conjunto está no R3. Tá o quê? O x está entre menos 1 e 1. O y está entre menos a raiz de 1 menos x quadrado e mais a raiz de 1 menos x quadrado. E o z está entre 0 e 3. Ok, então vamos lá. Gente, quando você olha para esse conjunto, ele quer o volume desse sólido. Então, como é que você vai analisar isso daqui? Geralmente, a gente começa analisando o z, que a gente tem mais facilidade. A gente olha no sentido ali na direção do eixo z. Nesse caso, ó, o z ele está entre duas constantes. Você sabe me dizer qual é a superfície z igual a 0? Sabe, né? Qual é? É o plano XY, é o chão. E qual seria a superfície z igual a 3? Seria um plano também, paralelo ao plano XY, só que na altura 3. Então, você já sabe que para o z, o seu desenho está entre dois planos. O plano aqui do chão e o plano aqui na altura igual a 3. Então, o z nem é tão relevante para a gente agora. Então, agora eu quero saber como é que está x e y. Se você quiser, nessa questão, você poderia só olhar primeiro para x e y. Então, olha só. Se eu for olhar só para x e y e fosse fazer um desenho só no plano x, y, olha só, isso aqui é uma dica, né? Como você poderia fazer essa questão de uma forma mais rápida. Ao invés de você olhar para o z, já que o z está entre constantes mesmo, eu quero olhar logo para x e y, já que o y está entre funções de x. E eu vou logo fazer um desenho no plano x, y. Gente, quando você olha para cá, ó, para essas limitações, você já sabe me dizer qual é essa região? Porque assim, eu preciso que você saiba, que a gente já vem fazendo isso há muito tempo aqui, desde integrais duplas. Gente, olha só, essa função aqui, ela me dá o quê? Isso daqui. É uma semicircunferência, né? A parte de cima. E aqui? É a semicircunferência da parte de baixo. Essa semicircunferência, ou melhor, juntando as duas, forma uma circunferência que o centro está onde? Na origem. E o raio? O raio é 1. Por isso que o x está entre menos 1 e 1. Ou seja, você olhar só para esses dois aqui, e você ia perceber que no plano XY, o que você tem é um disco de centro na origem e raio 1. Ou seja, na hora que você for desenhar no espaço, aqui, ó, você pega o eixo X, eixo Y e eixo Z, no plano XY você vai desenhar um disco, esse disco aqui. Então, venho e desenho aqui, ó, um disco de raio 1. Só que esse disco, você vai prolongar ele de 0, que é onde ele está aqui, até
3. É como se você tivesse um cilindro de altura infinita, mas você cortou o cilindro para ele ficar de uma altura finita. Você cortou ele no chão e você cortou ele na altura 3. Então, com isso, você vai ter isso daqui. Isso aqui, ó, na altura 3. Tá? Ou seja, esse daqui é o nosso sólido que nós queremos calcular o volume. Gente, outra coisa. Se na sua prova caísse essa questão aqui, exatamente como está, e nesse caso, o que é que ele pede? Ele pede o volume. Só que você já percebeu que isso é um cilindro. Você sabe calcular o volume de um cilindro? Sabe. Área da base vezes a altura. Então, você poderia resolver essa questão sem usar a integral? Poderia. Nesse caso, porque é um volume e tudo mais. Então, você tem que interpretar a questão. Então, sim. Ah, eu quero calcular sem usar a integral. Posso? Posso. Ah, professor, não vai me tirar ponto? Não. Se eu não pedir para calcular por meio de integral, só pedir para calcular um volume, se você fez de uma forma válida, tudo bem. Então, nesse caso, como é que ficaria? Qual é a resposta aí? Volume de um cilindro, gente. Área da base, só que a base é um disco, né? Então, vai ficar π vezes r ao quadrado, o raio é 1, vezes a altura. Quanto é a altura aqui? É 3, vezes 3. Então, isso aqui vai dar 3π. 3π, unidade de volume. Acabou. Isso aqui já seria uma resposta. Você já acertaria a questão, você já fecharia a prova com isso. Então, gente, pessoal, não quero fazer por volume, porque eu quero me divertir. Porque realmente, na prova, você resolve assim em 1 minuto. Você acaba a sua prova. Você ainda tem, o quê? 39 minutos. Então eu quero fazer por integral também. Posso? Pode. Como é que seria por integral? Gente, vamos lá. O sólido é um cilindro. Quais coordenadas você usaria numa situação dessa? Que você acha que seria muito mais fácil? Coordenadas o quê? Retangulares? Não. Esféricas? Não. Quais? Cilíndricas, né? Então a gente vai usar coordenadas cilíndricas. Em coordenadas cilíndricas, como é que ficaria essa região aqui? Vamos lá. Aqui eu tenho um disco. No plano XY, eu vou aplicar as coordenadas polares. Então, nesse caso, o R vai estar entre 0 e 1. O ângulo θ vai estar entre 0 e 2π. E o Z continua sendo o Z, né? Ou seja, entre 0 e 3. Vou aplicar isso numa integral tripla. Então, o meu volume vai ser... isso aqui é tudo constantes, né? Então vai ficar, tanto faz a ordem, de 0 a 3, de 0 a 1, de 0 a 2π. Ora, a função aqui, como é volume, a função é a função 1, só que eu tenho que multiplicar pelo jacobiano das coordenadas cilíndricas. Qual é o jacobiano? É R. Então eu tenho que multiplicar aqui por R. Então R, colocar assim, dz, dr, dθ. Pronto. Eu já posso separar isso aqui em 3 integrais? Posso, porque isso aqui são constantes, né? Então aqui vai ficar integral de 0 a 2π, dθ, integral de 0 a 1, r dr, integral de 0 a 3, dz. E claro, não vou perder muito tempo, né? Porque eu já sei que aqui vai dar 2π e eu já sei que aqui vai dar 3. Só falta aqui, que é r ao quadrado sobre 2. Então, aqui eu já tenho 6π vezes r ao quadrado sobre 2. Isso de 0 a 1. Vou simplificar, ficar 3 aqui. E no final, quando eu colocar 1 aqui, vai ficar 3π. 3π, o que não é novidade para a gente, né? Porque já tinha dado aqui o mesmo resultado. Tá bom? Então, você pode fazer de duas formas, né? Não tem problema nenhum. Você pode fazer por uma, depois faz na outra para confirmar. Só isso. Próxima questão. Olha só, calcule, né, essa integral tripla e ele me diz que E é o sólido limitado por essas duas superfícies.
Bom, então, vamos fazer. Lembrando, gente, que cada uma dessas questões aí já são bom preparo para a sua prova, tá? Então, se você entender cada questão dessa, você que já entendeu o conteúdo também, você consegue estudar muito bem na sua prova. Bom, na quarta questão, ele pede para a gente calcular essa integral aqui. E ele fala que essa minha região, ela está limitada por essas duas superfícies. Então, bora fazer. Bom, nesse caso, a primeira coisa, eu tenho que saber como é a minha região de integração. Então, vou desenhar. Para você desenhar essa região de integração, você vai ter que desenhar essas duas superfícies que ele me dá. Ó. Então, aqui, o z, ele está em função de x e y. Então, vou ter que desenhar o gráfico dessas duas funções. Só que isso não é problema para mim. Por quê? Porque no primeiro caso, isso aqui é o que, gente? Isso aqui é o cone invertido? Não, não é o que? É o paraboloide. Aquele jeito tradicional dele. E esse aqui? Esse aqui. É o paraboloide também, né? Só que invertido e deslocado. 2 unidades para cima. Então, ó, eu vou desenhar 2 paraboloides. Claro, gente, que na hora da prova... professor, como é que eu ia saber disso? Não, isso aqui é treinamento. Né? De tanto você resolver a questão, você olha para cá, você já sabe o que é cada coisa. Mas, se você realmente estiver muito inseguro, você vai fazer todo aquele passo a passo, né? Para desenhar gráficos. Aquela aula lá da primeira avaliação. Tá? Aí você faz plano XZ, plano YZ, curvas de nível, junta tudo, aí vai ficar o gráfico. Tá, então vamos lá. Vou fazer aqui esses dois paraboloides. Vou desenhar primeiro o tradicional. Eu tenho aqui um paraboloide tradicional. Agora, eu vou desenhar o paraboloide invertido. Aliás, não ficou bom. O que eu queria... Não, deixar assim mesmo. Bora ver se vai dar certo. Se vai ficar bom o desenho. Tá, gente? Então, olha só. Tentei desenhar um paraboloide normal e um paraboloide aqui invertido. É claro que eles vão se encontrar. Né? No caso, eles vão se encontrar bem aqui, ó. Aqui eu só vou ter que apagar, porque senão não vai ficar boa a região. Deixa eu continuar para cá. Pronto. Então tá, então eu tenho um paraboloide tradicional e eu tenho aqui um invertido. E aí você percebe, deixa eu pegar outra cor, que eles estão se encontrando bem aqui, ó. Então, essa daí é a nossa região de integração. Aí vem a pergunta. Gente, isso aí, agora que você já sabe desenhar, agora que você já desenhou a sua região, você tem que se fazer a pergunta: qual coordenada, qual sistema de coordenadas eu vou usar? Tradicionalmente eu tenho 3, retangulares, cilíndricas e esféricas. Nesse caso aí, qual você acha que vai ser o mais fácil de todos? O mais fácil nesse caso aí seria cilíndricas. Sabe por quê? Porque cilíndricas é quando você tem uma simetria em torno de um eixo. Essa figura ela tem, é em torno do eixo Z. Esférica é quando você tem uma simetria em torno da origem. Tá? Então, por isso que aí fica muito melhor para você fazer usando coordenadas cilíndricas.
Tá, então, usando coordenadas cilíndricas, eu preciso saber qual vai ser as limitações para Z, para R e para θ. Mas para eu saber para R e θ, eu preciso saber qual é a minha projeção aqui, ó, no plano XY. Porque eu sei que a projeção, ela vai ser justamente esse encontro aqui, ó. Aqui, ó, onde os paraboloides se encontram, é o que vai projetar aqui embaixo. Aqui eu já estou antecipando, mas a projeção deles, aqui embaixo, é um disco. Mas como é que eu sei disso? Como é que você sabe a projeção quando duas superfícies se encontram? Eu teria que igualar essa função com essa função. Quando eu igualo as duas, bora ver como é que vai ficar. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 menos x quadrado menos y ao quadrado. Vou passar esse pessoal para lá, vai ficar positivo, então vai ficar 2x quadrado mais 2y ao quadrado igual a 2. Vou dividir todo mundo por 2, vai ficar x quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Está aqui. Então, essa aqui é a minha projeção aqui, ó. É um disco, centro na origem e raio 1. Nesse caso, então, eu já sei que o R ele vai estar entre 0 e 1, e já sei que o θ vai estar entre 0 e 2π. Só falta agora eu descobrir para Z. Só que para Z não está difícil. Sabe por que não está difícil? Porque, ó, essa região aqui, vocês concordam comigo que por baixo ela está limitada pelo paraboloide com cavidade para cima, e por cima ela está limitada pelo outro paraboloide? Não é isso que está acontecendo? Pois é. Então, nesse caso, esse Z, ele está limitado por baixo por esse paraboloide, só que eu não vou escrever assim, né? Porque eu estou no sistema de coordenadas cilíndricas. Então, ao invés de eu escrever assim, eu vou escrever como, gente? Z igual a R ao quadrado. Então, aqui, ó, ao invés de eu escrever assim, eu vou escrever Z igual a R ao quadrado. E aqui, eu vou escrever Z igual a 2 menos R ao quadrado. Então, aqui, R ao quadrado. E aqui, 2 menos R ao quadrado. Está aqui. Aí são isso que essas limitações que eu vou colocar aqui para a minha integral. Então, vai ficar integral de 0 a 1, integral de 0 a 2π, integral de R ao quadrado até 2 menos R ao quadrado. Aqui. Ali a função é Z, vou deixar o Z. Tenho que multiplicar pelo jacobiano, que é R. Aí, dz, dθ, dr. Bom, vou integrar em relação a Z. Primeiro, vai ficar Z ao quadrado sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre 2, integral de 0 a 1, integral de 0 a 2π. E aqui vai ficar rz quadrado. Só que esse Z, eu ainda vou integrar de R ao quadrado até 2 menos R ao quadrado. Aí eu vou continuar aqui embaixo. Aqui vai ser meio, integral de 0 a 1, integral de 0 a 2π, R, vezes, no lugar do Z, eu vou colocar 2 menos R ao quadrado. Então, vai ficar 2 menos R ao quadrado. Vou colocar aqui 2 menos R ao quadrado, menos, no lugar do Z, eu vou colocar R ao quadrado. R ao quadrado, R à quarta. dθ, dr. Bom, aqui falta fazer essa conta. Mas antes de eu fazer a conta, eu já percebo que todo mundo aqui está em função de R. Não tem θ. E aqui eu estou no retângulo polar. Então, já vou separar em duas integrais. Então, vai ficar igual a meio, integral de 0 a 2π, dθ, integral de 0 a 1. Aí agora, vamos lá, vai ficar R vezes, aqui, quadrado do primeiro, 4, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, vai ficar 4R ao quadrado, mais o quadrado do segundo, R à quarta. Opa, menos R à quarta, dr. Aí tá, posso simplificar esses dois,
Essa integral aqui, eu já sei que ela vai dar 2π. Então, aqui vai ficar 2π sobre 2, integral de 0 a 1. Aí, agora eu já vou multiplicar o r com o pessoal daqui. Vai ficar 4r menos 4r ao cubo dr. Aqui eu já sei que vai dar π. Aqui, integral de 4r vai ficar 2r ao quadrado. E essa integral aqui é só r à quarta. Isso de 0 a 1. Aí quando eu jogar 0 vai zerar, e quando eu jogar 1 vai ficar 2 menos 1, que é 1. Então no final a resposta é π. Pronto. Alguma pergunta, gente? Tá fácil? Tá, né? Bom, então vamos continuar. Próxima questão. Essa questão é boa também. Calcule o volume da região limitada pelas superfícies. Ele me dá duas. Z igual a essa raiz e depois ele me dá também Z igual a 0. Perceba que essa é uma questão bem simples, né? Só me dá duas superfícies, já é o suficiente para te dar uma região limitada. Então já é suficiente para ele pedir para eu calcular o volume. Quinta questão. Z igual a raiz de 9 menos x quadrado menos y quadrado e Z igual a 0. Pronto. Bom, vamos desenhar essas duas aí, né? Desenhar aqui do lado. A primeira superfície, ela é Z igual a 0. Então, você já sabe que é o plano XY. Vou nem fazer muita coisa, é o chão. É esse aqui. Agora, a segunda, o que é a segunda, gente? Isso aqui, ó, é o quê? Isso aqui você já tem que saber também, para a sua prova. Isso aqui é o quê? Representa o quê? É uma semisfera. Tá? Uma semisfera. Se fosse mais ou menos, seria a esfera completa. Mas se você respondeu esfera, tá ótimo. Estou feliz também. Porque eu quero só que você enxergue que isso aqui está ligado a uma esfera. Tá bom? Então, nesse caso, é a semisfera da parte de cima. Tudo bem? Porque aqui, ó, se eu elevar ao quadrado os dois lados, vai ficar a equação da esfera. X quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 9. E se eu isolo o z, fica mais ou menos a raiz. Ou seja, fica a semisfera de cima e a semisfera de baixo. Agora eu te pergunto, essa esfera, o centro dela está onde? Na origem. E quanto é o raio da esfera? É 3. Tá? O raio é 3. Tá? Porque, ó, o raio é aqui. R ao quadrado, né? Então é 3 ao quadrado aqui. Então, eu estou aqui com uma esfera de raio 3. Tá, então, ó, nós estamos com esse desenho aqui. Tá, então, isso aqui é uma esfera de raio 3. É isso. Gente, isso aqui é uma esfera, ou melhor, uma semisfera, né? De raio 3. Ele pede para eu calcular o volume. Aí, de novo, qual sistema de coordenadas você poderia usar nessa situação? Retangulares, cilíndricas ou esféricas? Bom, se você percebeu que isso aí é um pedaço de uma esfera, então é porque é muito mais fácil você calcular isso aí usando o sistema de coordenadas esféricas. Tá? Mas, nesse caso aqui, cilíndricas também serviria. Daria um pouco mais de trabalho, mas também serviria. Tá, então eu vou usar aqui coordenadas esféricas. Então vai ficar, ó, tem que escolher aqui quanto é o ρ, o φ e o θ. Vamos lá. Ρ vai de quanto a quanto nesse caso aí? De 0 a 3, né? A origem faz parte, então o ρ vai de 0 até 3.
O φ vai de quanto a quanto nesse caso, gente? De 0 a quanto? De 0 a π sobre 2. É porque ele para aqui, né? A gente só está na parte de cima do chão. Então, ele para em π sobre 2. Então, o φ vai de 0 até π sobre 2. E o θ? De 0 a 2π. Né? Você precisa dar aí um giro completo. De 0 a 2π. Pronto. Aí ele quer o volume, né? Então, vai ficar volume da função 1. Aí ali vai ficar de 0 a 3, de 0 a π sobre 2, de 0 a 2π. Já que eu mudei o sistema, mudei as variáveis, tem que colocar o jacobiano aqui. Quem é o jacobiano? É ρ ao quadrado seno φ. Aí vai ficar dρ, dφ, dθ. Bom, isso aqui é uma caixa retangular, né? Se for olhar nessa perspectiva. Então, já posso separar aqui em 3 integrais. Isso aqui vai ficar integral de 0 a 2π dθ, integral de 0 a π sobre 2 seno φ, e integral de 0 a 3 ρ ao quadrado. Pronto. Aí essa primeira aqui vai dar 2π, né? Aí essa aqui, a integral é menos cosseno, então vai ficar v igual a 2π vezes menos cosseno de φ, isso de 0 até π sobre 2, e aqui vai ficar ρ ao cubo sobre 3, isso de 0 até 3. Aí vamos lá, aqui vai ficar 2π, aqui vai ficar menos cosseno de π sobre 2, menos cosseno de π sobre 2, aí menos, só que já tem esse menos aqui, né? Então é mais, cosseno de 0. E ali, vou colocar 3, vai ficar 3 ao cubo sobre 3, que eu posso simplificar. E aqui vai ficar 9. Pronto. Agora aqui, gente, quanto é o cosseno de π sobre 2? É 0. Então, isso aqui é 0. Quanto é o cosseno de 0? É 1. Ou seja, tudo isso aqui é 1. Então, vai ficar 1 vezes 2π. Então, no final, o meu volume vai ser 2π vezes 9. 18π. Aí aqui não me dá unidade, então vou só colocar unidade de volume. Deu para entender essa questão, gente? Tudo certo o que a gente fez aqui? Professor, eu poderia usar coordenadas cilíndricas nessa questão? Poderia, só que você ia ter um pouquinho mais de trabalho, que ia ficar uma função raiz quadrada, ia ficar raiz quadrada de 9 menos r quadrado. Mas você não ia ter problema porque ia aparecer o r lá fora, para você fazer a substituição simples, né? O r do jacobiano. Então também não teria problema, mas teria um pouco mais de trabalho. Então se você já percebeu que isso aqui é uma parte de uma esfera, então é melhor usar logo coordenadas esféricas. Agora, nessa questão aqui, obviamente, que é volume, se você quiser, já que é volume, você poderia só calcular o volume da metade de uma esfera? Poderia. Qual é o volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo. Daria certo também. Mas isso numa questão de volume, tá, gente? Se for uma questão de massa ou outra, só calcular uma integral, cuidado. Tá bom? Então, por isso que é melhor fazer isso aqui, que eu já coloquei aqui para vocês. Bom, então, vamos lá, a gente ainda tem uns 18 minutos, eu vou fazer só mais uma questão. Tá? Essa questão não vai demorar, não. Vamos lá, último exercício, um objeto é descrito por esse conjunto, ele me dá uma densidade, então isso aí é de massa, tá? Então é importante a gente fazer esse exercício, sabendo que a densidade em um ponto é proporcional à distância até a origem. Calcule a massa do objeto. Então, vamos lá, gente. Última questão da aula de hoje, última questão aqui de cálculo 2 das nossas aulas, depois só na sexta-feira com exercício e prova. Então, ele descreve para mim um objeto por meio desse conjunto.
Aí você já deve ter percebido que tem alguma coisa que não é normal nesse conjunto, ou pelo menos que a gente não está acostumado, né? Θ está entre π sobre 4 e π sobre 2. E φ está entre 0 e π sobre 2. Tá, depois eu vou falar da densidade. Bora logo só olhar para esse conjunto aqui. Gente, numa situação dessa, você olha para o seu conjunto, você já percebe que tem alguma coisa estranha. O que que é? É que ele não me deu um conjunto nas variáveis x, y e z. Ao invés disso, ele me deu ρ, θ e φ. Mas isso já não é mais problema para a gente. Isso é tranquilo para a gente, porque você já sabe o que ele quer dizer com isso. Ele quer dizer que isso aqui está em coordenadas esféricas. Então, na hora que eu for desenhar esse sólido, eu vou considerar que isso aqui é a distância até a origem, vou considerar que isso aqui é aquele ângulo em torno do eixo Z, e esse daqui é o ângulo formado com o eixo Z e a minha distância. Tá? Então, vamos tentar desenhar esse sólido. Então, ó, vou colocar aqui os eixos x, y e z. Ó, eu vou começar por aqui, tá? Então, aqui vai de 0 a 2. A distância para a origem vai de 0 a 2. Então, eu já vou fazer essa distância em cima do eixo Z, que é quando os outros ângulos estão zerados. Então, vou colocar aqui, ó, de 0 até 2. Vamos dizer que o 2 está aqui, né? Pronto, já fiz. Agora eu vou olhar para os ângulos. Note que aqui, ó, o θ, ele não começa em 0 mais. Ele começa em π sobre 4 e vai até π sobre 2. Ora, π sobre 4 são quantos graus que a gente está acostumado? 45 graus. E π sobre 2? 90 graus. Então, esse daqui, π sobre 2, estaria onde? Ó, começando aqui. A gente começa a rotacionar aqui, né? A partir do eixo x. Então, se eu pegar uma rotação de 90 graus, eu vou parar onde? Em cima do eixo y. E se eu for pegar uma rotação só de π sobre 4? Então, é na metade, né? Então, vou pegar aqui, ó. Vou desenhar uma reta aqui, como se fosse uma bissetriz, pegando aqui a metade. Então, ó, estou considerando que esse ângulo aqui de rotação é π sobre 4. Π sobre 4. Por quê? Porque a minha rotação ela começa aqui, π sobre 4. E ela termina aqui em cima do eixo y. Tá bom? E o outro, ó, o φ, ele vai de 0, então ele começa aqui mesmo, em cima do eixo Z, e vai até π sobre 2. Então, ele cai até o plano XY. Tá? Ele faz uma rotação de exatamente 90 graus. Então, ele vai cair aqui em cima do plano XY. Ou seja, olha só o que vai acontecer. Essa reta aqui, ela cai bem aqui, em cima dessa reta que eu desenhei aqui embaixo, mas numa distância de 2 para a origem. E depois ela cai aqui também, no eixo Y, mas numa distância de 2. Então, por exemplo, ela vai cair aqui, numa distância de 2, só que aqui ela também vai cair, numa distância de 2. Tá? Aqui tem que ser 2, aqui tem que ser 2. Então, agora, ó, só faço rotacionar aqui. E esse daqui é o nosso sólido. Tá? Então, é isso daqui. Já apliquei todas as rotações que ele me pediu. Agora, cuidado. Alguém poderia dizer, professor, posso dizer que isso aí é, sei lá, uma parte de uma esfera, fazer só o volume da esfera? Cuidado, que essa questão é de massa. Tá? Então, antes, isso aqui ele não pede volume. Ele está pedindo a massa do sólido. Então, para isso, tem que saber qual é a densidade do meu sólido. Aí, bora voltar para a questão lá, só para a gente pegar todas as informações. Bora voltar para o slide e ver qual é a massa que ele me deu lá no slide. Inclusive, para... Tá aí, ó, densidade. A densidade em um ponto é proporcional à distância até a origem. Tá? É proporcional à distância até a origem. Pronto. Então, vamos voltar para cá. Gente, se eu fosse, olha só, se eu fosse escrever
a função densidade, vou usar a letra D, já estou usando a letra ρ. Se eu fosse usar a função densidade em coordenadas retangulares, seria uma constante de proporcionalidade vezes a fórmula da distância até a origem, que é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Só que aqui eu estou usando coordenadas esféricas. Então, como é que ficaria nesse caso? Se eu fosse transformar isso aqui para coordenadas esféricas, então ficaria a constante de proporcionalidade vezes quem é a distância de um ponto até a origem? É ρ. Então, fica só ρ. Só isso daqui. Então, é essa função densidade que eu vou integrar para achar a massa. E aí, para terminar, então, eu vou ter que a massa ela é igual a integral nesse intervalo aqui que ele já me deu, então de 0 a 2, π sobre 4 até π sobre 2, de 0 a π sobre 2, da minha função densidade, que é essa daqui, é uma constante vezes ρ, vezes o jacobiano, que é ρ ao quadrado vezes seno φ. E aí pronto, é só integrar agora d ρ, d θ, d φ. Nesse caso, eu estou aqui numa caixa retangular, em termos dessas coordenadas, já vou separar aqui em 3 integrais. Então, a minha massa vai ser... Isso aqui é uma constante mesmo, né? Deixa ela lá fora, constante. Depois, integral de 0 a 2π dθ, né? Que não aparece aqui. Depois, integral de 0 a 2 ρ ao cubo. E, por último, integral... Aliás, eu errei aqui, né? Aqui o intervalo do θ não é de 0 a 2π, apesar que eu estou acostumado com ele, né? É de π sobre 4 até π sobre 2. E aqui, 0 a π sobre 2, seno de φ. Pronto, bora resolver essas 3 integrais. Então, a massa vai ser a constante. Aqui vai ficar π sobre 2 menos π sobre 4. Essa primeira integral. Essa segunda vai ficar ρ à quarta sobre 4. Isso de 0 a 2. Aqui vai ficar menos cosseno de φ de 0 a π sobre 2. Bom, aqui eu não vou fazer a conta, a gente já fez ainda agorinha. Isso aqui dá 1, né? Porque aqui vai dar 0, depois vai dar 1. Então, isso aqui dá 1. Aqui vai ficar π sobre 4, então vai ser a constante, vezes π sobre 4. E aqui vai ficar 2 à quarta, que é 16, 16 sobre 4. Essa aqui, 4 vezes 4 também é 16, simplifica logo todo mundo aqui. E no final a massa, então, vai ser essa constante vezes π. Ele não me deu unidade, né, mas é a unidade de massa. E pronto. Acabou, né? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então é isso, gente. Até mais. Até uma próxima. Boa prova para vocês.